Coletiva com o técnico Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino. Barbieri, boa noite. Eberson, aqui da 102 FM. Eu queria que você fizesse uma avaliação, lógico, do que foi esse jogo, esse confronto contra o Flamengo, mas em meio a todas essas questões que envolvem números de Campeonato Brasileiro, com 11 empates agora, 6 jogos sem vencer, o Braga, mesmo com jogos a menos, perde uma posição no campeonato, mas foi muito nítido para nós, e acho que para o torcedor que esteve aqui hoje, o bom desempenho da equipe dentro de campo. Mas você considera um bom resultado esse ponto em casa contra o Flamengo hoje? Boa noite. Bom, boa noite. Sim, muita gente tem tocado nessa questão da sequência aí sem vitórias. Eu acho que ela é um número. Como eu disse anteriormente, eu não posso avaliar esses jogos em sequência, mas é claro que todos esses pontos aí que vão ficando pelo caminho têm um peso, né? Eu acho que o peso maior, e aí que acarreta no que a gente tem a descido na tabela, não foi o último jogo nem o jogo de hoje, né? Eu acho que foram outros jogos em que a gente não apresentou o desempenho que poderia e acabou deixando escapar pontos que estão fazendo falta agora que a gente tem enfrentado grandes equipes, como foi o Corinthians na última oportunidade e o Flamengo hoje também. Jogos em que pode acontecer tudo e que a gente tem tido bom desempenho, mas não tem conseguido as vitórias. Mas volto a dizer, eu acho que os pontos que têm faltado não são esses, são os que ficaram para trás lá. Em relação ao jogo, eu acho que a gente teve um desempenho muito, muito bom. Foi um jogo equilibrado em números de finalização, mas eu acho que a gente teve o domínio na maior parte da partida, agrediu o adversário, se comportou como uma equipe grande, enfrentando um dos gigantes do futebol brasileiro, né? Eu acho que os jogadores estão de parabéns por tudo que tem feito, por tudo que a gente já conversou anteriormente, uma temporada sem férias, uma sequência de jogos extremamente complicada e pesada, chegando numa final de Sul-Americana. Claro que nós gostaríamos da vitória, e até acho que a gente produziu para isso, acabamos deixando escapar uma ou duas oportunidades para fazer o gol ali, mas no geral eu estou muito satisfeito com o desempenho da equipe, sem dúvida nenhuma. Maurício, boa noite, Sérgio Loredo da equipe Futebol Total. Há pouco o Silvio ainda dizia, entendendo que hoje o time foi até talvez melhor do que contra o Corinthians, ou que não cometeu os erros que cometeu contra o Corinthians. A postura realmente percebe-se que se corrigiu. E o empate não dá pra gente, né? Por mais que às vezes o torcedor Flamengo desfalcado, isso, aquilo, não interessa. É o Flamengo, né, com os seus grandes jogadores aí. O que eu queria falar era, hoje, esse que é o encontro do torcedor também. Porque para você, talvez hoje foi o jogo com o maior público. Porque do Libertad a gente não tinha, talvez, essa mesma quantidade. Como que está sendo isso também para os atletas? Ou como será daqui por diante também, né? Lidar com esse fator diferente, né, que a gente já dizia, sendo que no sábado daí vai ter também o torcedor adversário lá no jogo do Palmeiras. Eu acho assim, eu sei que você não tocou nesse ponto, Sérgio, mas eu queria falar, eu acho que vir falar sobre um Flamengo desfalcado é até uma falta de respeito com o torcedor, né? Porque olha a equipe que entrou em campo, né? Olha os jogadores que estavam do outro lado, enfim, são jogadores que jogariam provavelmente em 90% dos clubes do Brasil, uma grande equipe, é lógico que talvez não fosse as primeiras opções, mas a gente enfrentou um grande adversário e fez um grande jogo, né? Isso que me deixa muito satisfeito. Em relação à presença do torcedor, sim, a gente já sentiu que hoje tinha bem mais público, uma atmosfera que nos ajuda. Eu acho que é a atmosfera que todo jogador gosta de jogar, que todo profissional gosta de trabalhar, cria-se um ambiente diferente, fica realmente uma atmosfera de jogo, com o apoio do torcedor. Eu tenho a expectativa de que isso possa melhorar cada vez mais e que num prazo de tempo aí que seja seguro, a gente possa contar com a capacidade máxima nos estádios. Claro, a saúde vem em primeiro lugar, mas porque para nós é fundamental e importante estar próximo do torcedor, né? Não tem sentido um clube de futebol que não consegue ter proximidade com o seu torcedor, com a sua cidade, no caso de Bragança. Então a gente fica muito satisfeito que o torcedor esteja voltando ao estádio, sem dúvida nenhuma a gente ganha muito com isso. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seixas do Correio de Atibaia. Eu queria que você destacasse o lance do gol do Bragantino, que é uma bola em que o Léo Ortiz acaba passando ali por dentro da defesa do Flamengo, encontrando o Arthur,
ele acerta aquele chute. Eu queria que você destacasse a importância desses passes do Ortiz, e depois também, se você puder, falar sobre o porquê ele saiu daquele momento no jogo, para a entrada do Natan, e também sobre a escolha do Arthur jogar ao mesmo tempo do Elinho, do Coelho, com o Arthur um pouco mais por dentro, que foi eu não lembro de você ter feito isso outras vezes, eu queria que você explicasse qual foi essa escolha no final do jogo. O Léo pediu para sair porque ele estava com um desconforto na parte posterior ali do joelho, da coxa, ele já vinha sinalizando isso, a gente vinha conversando com ele durante o jogo, chegou um momento que eu acho que ele não conseguiu mais ou entendeu que podia prejudicar a equipe, por isso foi uma decisão que partiu dele de pedir para sair. A gente trocou, colocou o Natan, entrou bem. Em relação ao lance do gol, acho que premia uma partida excepcional que o Arthur fez. O Arthur fez uma partida fantástica, nível de seleção brasileira em todos os sentidos. A equipe toda foi muito bem, mas eu acho que vale um destaque aí para o Arthur, porque realmente fez um grande jogo. E você tem razão, foi a primeira vez que eu trouxe ele para trabalhar um pouquinho por dentro e coloquei o Elinho. A ideia é que a gente pudesse explorar a velocidade dele, como eu acho que a gente acabou até tendo ali um lance no final que ele acabou adiantando um pouquinho a bola. Para mim, confesso, até fiquei na dúvida se como ele toca antes na bola e depois tem um choque com o jogador adversário, se não seria o caso de falta, né? Mas eu não revi o lance, posso estar enganado. Mas a ideia era essa, era explorar essa velocidade dele e tentar explorar esse espaço nas costas. Barbieri, boa noite, é o Danilo do GE. Nessa sequência que vocês tiveram no primeiro turno, né, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, foram 3 vitórias, né? Agora vocês tiveram 2 empates contra Corinthians e Flamengo. Você já falou, né, que segundo turno as coisas mudam e tal. Queria que você falasse especificamente dessa sequência, assim, o que você vê de mudança dos jogos contra Corinthians e Flamengo no primeiro turno para agora no segundo, e se agora na partida contra o Palmeiras você também espera uma partida com características diferentes da que foi no primeiro turno. Eu acho que assim, muda-se as equipes, muda a dinâmica do campeonato. Em relação ao Corinthians, o que eu vejo diferente do primeiro turno é o William, Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano. Não preciso falar mais nada em relação a isso. E a gente conseguiu fazer um bom jogo, muito bom jogo, até o final. Realmente no final cometemos alguns erros, mas teve uma jogada fantástica do Renato, que é o gol deles, que provavelmente se não fosse o Renato não sairia o gol, né? Em relação ao Flamengo, a gente conseguiu uma vitória no Maracanã, mas foi uma vitória no último lance. A gente teve também bastante dificuldade no jogo, acabou saindo na frente, tomou um empate, e aí no último minuto, até com certo exagero da arbitragem, a gente acabou fazendo o gol com arbitragem no sentido dos acréscimos, né? A gente teve um contra-ataque, matou, então eu acho que é um resultado natural. Eu acho que o que aconteceu da gente ter 3 vitórias seguidas nessa sequência foi claro, porque a gente fez por merecer, mas sabe que isso é difícil de reproduzir, ainda mais contra equipes desse nível, né? Então eu não quero trazer esse tipo de comparação como um peso ou um sobrepeso a mais. Meu foco está sempre em que a gente possa render o melhor possível no próximo jogo. Eu acho que a gente rendeu muito bem contra o Corinthians, hoje rendeu ainda melhor e a expectativa é que a gente possa, diante do Palmeiras, fazer um grande jogo. Agora, quando você enfrenta adversários desse nível, tudo pode acontecer. Você pode conseguir vencer o jogo, pode acontecer um empate, derrota, enfim, são jogos que são mais difíceis de prever o resultado ou de pelo menos estabelecer que alguma equipe vai ter o domínio a priori, né? Então eu acho nesse sentido, eu não quero trazer essa sequência para agora. E vamos fazer de tudo para que a gente possa fazer um grande jogo no sábado contra o Palmeiras. Barbieri, boa noite. Angelito, da TV Bandeirantes de Campinas. Hoje a gente viu que o Bragantino jogou de igual para igual, mas a gente notou que no primeiro tempo o Bragantino não teve tranquilidade. Falta um pouco de tranquilidade por causa dos resultados que não estão acontecendo, um pouco de ansiedade. Se sim, como trabalhar este aspecto já para a próxima partida, mesmo porque se a ansiedade toma conta, os jogadores faltam um pouco de tranquilidade também. Pelo menos é isso que eu vi, não sei se foi isso que você observou. Boa noite. Boa noite.
Eu não sei se eu usaria a palavra ansiedade, né? A gente sabe que o Flamengo é uma equipe que gosta de trazer o jogo para um ritmo onde eles se sentem confortáveis, que não que seja lento, mas é uma cadência um pouquinho abaixo do que a gente é acostumado a jogar. E a gente conversou bastante que a gente precisava imprimir intensidade para gerar ritmo e desconforto neles, né? Então talvez a gente tenha tentado acelerar um pouquinho demais, confundindo isso com a intensidade, talvez tenha cometido alguns erros. Até o gol que a gente sofre é num erro nosso, mas até no momento em que o jogo baixa um pouquinho a velocidade, porque o Coelho recebe a bola, corta 1, corta 2, corta 3, já deveria até ter soltado essa bola um pouquinho mais rápido. Eu acho que a equipe se comportou bem na volta para o segundo tempo, porque você com um placar adverso contra uma equipe do Flamengo, você muitas vezes tem que oferecer o contra-ataque e aí realmente você fica numa situação complicada. E a equipe voltou jogando, criou outras situações antes até de conseguir fazer o gol com o Arthur e conseguiu manter o mesmo nível de intensidade até o final. Acho que essa aqui que é a minha avaliação. Barbieri, boa noite, Pedro Rigoni do Mais Bragança, prazer estar falando contigo. Na lateral esquerda, né, você tem ali as opções de Luan Cândido e também o Edmar. O Luan Cândido jogou a última partida contra o Corinthians e novamente hoje contra o Flamengo. Esse processo, né, da escolha entre Edmar e Luan Cândido passa a ser jogo a jogo de acordo com o adversário? E você pretende dar uma sequência maior ainda para o Luan Cândido? Sim, esse processo é jogo a jogo, isso acontece com todos os jogadores. É evidente que alguns têm um número maior aí de jogos e acabam saindo um pouquinho na frente. Mas eu avalio como a entrada do Luan extremamente positiva. Se a gente considerar que aquele gol contra o Libertad que foi anulado, bateu no árbitro, enfim tal, a gente pode ver aí que o Luan teria nesses jogos aí 2 gols e uma assistência, porque ele deu uma assistência lá no Paraguai, então eu acho que ele nos ajuda bastante, ele ajuda na bola aérea, é um jogador que é bastante competitivo, mas a disputa está em aberto. O Edmar sempre foi e continua sendo muito importante para nós. Vamos fazer uma avaliação. A gente tem uma sequência pesada que não acaba no sábado, né? Até porque o jogo que seria quarta-feira foi antecipado para terça-feira. A razão eu desconheço, porque até onde eu sei nem existia rodada de Campeonato Brasileiro da Série A na terça-feira, não sei se mudou isso agora, mas o fato é que isso não nos beneficia em nada, né? Porque a gente passa a ter uma sequência ainda maior com um intervalo muito curto. Então a gente tem que agora tomar cuidado para não perder ninguém por um longo período de tempo, aí por lesão, por algum desgaste desnecessário. Então essa avaliação vai ocorrer sempre jogo a jogo, sem dúvida nenhuma. Boa noite, é Tarso Cacossi, da 102 FM, prazer estar falando com você mais uma vez. Claro que você já mencionou a respeito de centralizar mais o Arthur, né, a sua ideia em relação ao jogo de hoje contra o Flamengo, mas eu queria perguntar se é uma ideia que nós podemos ver em jogos futuros, o Arthur, pela grande fase que vive, ter a oportunidade de atuar mais centralizado, encostando mais no centroavante, aí com o Elinho, com o Coelho abertos, aí até o Praxedes disputando uma posição de segundo volante no meio de campo. E uma segunda pergunta, se você me permite, em relação ao CT, que foi anunciado pelo Bragantino, um grande projeto aí, o melhor da América Latina. Como é que você vê tudo isso? Qual a sua opinião em relação a esse centro de treinamento? E o que é que você espera para o engrandecimento do clube com esse anúncio do CT e isso sendo efetivado posteriormente? Bom, em relação ao primeiro ponto, eu acho sim que é possível uma situação nova, no sentido de que é a primeira vez que eu uso em jogo. Eu acho que a gente pode estudar ela sim em outras oportunidades, não vejo por que não fazer, se a gente entender que seja uma boa opção, sem dúvida nenhuma. Em relação ao CT, eu acho que faz parte do desenvolvimento do projeto do clube, nunca se escondeu o tamanho e a ambição do projeto. Eu acho que é fundamental para que o clube consiga crescer, né? Não só em termos esportivos, classificação, títulos e tudo mais, mas eu acho que o fato de estar fazendo um CT onde vai se ter todas as condições, onde vai conseguir se integrar mais as categorias de base e o profissional, isso vai criando uma base de sustentação cada vez mais sólida,
para que o clube possa colher os frutos do desenvolvimento desses jogadores, dessa integração e também poder oferecer ainda melhores condições para o elenco profissional. Ô, Barbieri, Loredo, novamente, você falou do jogo aí, eu não sei, né, qual que é a política, mas nessa semana a gente já teve, né, ontem o Corinthians com o Bahia também. Não sei se a CBF vai adotar agora pedido de TV, alguma coisa, essa história, mas como você falou, a previsão que seria na quarta, então na terça, que é feriado, né? Feriado de 12 de outubro. O que eu quero lhe perguntar, eu estava vendo aqui, ó, os resultados da rodada. O Ceará empatou em casa com o Internacional, Chapecoense empatou em casa com o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense perdeu em casa para o Atlético Paranaense, América e Palmeiras estão empatando finzinho de jogo, o Grêmio está empatando com o Cuiabá, e o Fortaleza, que tinha perdido em casa no último final de semana, hoje foi no Maracanã e está vencendo por 2-0. Da turma de cima lá, então, né, o Fortaleza que nesse momento consegue uma pontuação melhor. Todas as demais daí praticamente empataram. É isso de fato, daqui por diante, faltando o quê? 15, 16 jogos, dependendo, né? Ainda não está muito igual aí o número de jogos com as equipes, mas essa dificuldade, né? Porque o torcedor fica com a sensação que o Red Bull Bragantino que não ganha em casa, e você vai pegar os outros times, você vê que tem muito time que não vence em casa, que tem dificuldades também. Isso, na minha visão, é o campeonato, né? Mostra a dificuldade da competição. Você entende que vai ser assim mesmo daqui para frente, cada vez pior até, se a gente analisar essa rodada com esses resultados que eu lhe passei? Acho que sim, mas que é possível que sim, o campeonato vai se afunilando e aí você começa a ter todo mundo disputando alguma coisa, né? Alguns clubes brigando na parte de cima, tentando uma vaga na Libertadores, outros buscando uma vaga na Sul-Americana, e aí logo depois você já tem aquele pelotão que está brigando para sair da zona do rebaixamento, se afastar, ou enfim, ou tentar respirar de alguma forma, né? Eu entendo quando se diz essa questão do fator casa, e realmente é uma coisa que a gente não tem uma explicação clara e sensível, né? Até porque você vê na Sul-Americana, a gente ganhou os jogos em casa, né? Ganhou do Rosário, enfim, ganhou do Libertad. E o que eu acho é que a gente oscilou em um momento da competição e deixou escapar pontos que a gente não deveria ter deixado escapar. Acho que esse é o ponto central. E aí eu posso ser muito claro em relação a Chapecoense, que só conseguiu até o momento ganhar de nós no campeonato, em relação ao Juventude, que não tinha ganho fora até então. Eu acho que são esses pontos, com todo respeito às equipes e sem tirar o mérito delas da vitória, claro, mas eu acho que é esse tipo de ponto que está fazendo falta para que a gente não esteja mais em cima da tabela, né? Não que a gente não tenha tentado buscar a vitória hoje, a gente tentou, mas não conseguiu. Eu acho que essas oscilações foram oscilações realmente que trouxeram um peso negativo, mas elas ficaram para trás. E aí o que me deixa satisfeito nesse momento é que a gente voltou a render um futebol muito próximo daquilo que a gente já fez anteriormente, daquilo que a gente pode, né? Então eu estou satisfeito que a gente tenha reencontrado esse caminho do bom rendimento, porque a tendência é que se a gente conseguir manter esse rendimento em bom nível, as vitórias vão começar a voltar, seja em casa, seja fora, e a gente pode voltar a subir na tabela e tentar brigar um pouquinho mais lá em cima. Barbieri, Eberson, novamente aqui da 102 FM, sobre essas dificuldades, o América marcou o segundo gol agora aos 48 do segundo tempo contra o América, que vai vencendo 2-1. Sobre o Palmeiras, que é o próximo adversário, muda o piso, uma grama que o Braga não está acostumado, como também a maioria dos outros clubes do futebol brasileiro, o jogo contra o Palmeiras fora de casa. O que é que você projeta desse confronto? Palmeiras também em determinados momentos muito pressionado, Braga buscando e tem feito boas apresentações, inclusive fora de casa, nesse jogo no próximo sábado. E até para dar uma descontraída, o Tarso te perguntou sobre o CT. Você pretende estar como técnico do Bragantino na inauguração do CT em dezembro de 2023? Bom, em relação ao Palmeiras, né? Estou sabendo do resultado agora por você. Quando eu vim para a sala estava 1-1. Entendo sim que ainda mais com o resultado, se confirmar dessa maneira, eles vão estar pressionados. Vamos ver o que a gente pode tirar de vantagem em relação a isso. Eles vão se expor um pouquinho mais, porque não tem sido essa a tônica do Palmeiras. Tem sido de ser uma equipe que se defende
bem e usa os homens de velocidade que tem num contra-ataque, muitas vezes de forma fatal ali. Vamos ver como é que eles vêm em relação à postura. Em relação à grama sintética, eu já falei isso em muitas oportunidades, não só em relação ao Palmeiras, mas em relação ao Atlético Paranaense. Eu sei que tem gente que discorda, mas eu mantenho a minha opinião. É sim diferente, faz sim diferença. E eles fazem 80 jogos no ano lá, ou que seja metade, 50 jogos no ano lá. E a gente, quando faz muito, faz 1 ou 2, né? E até você se adaptar um pouquinho ao kick da bola, enfim, a velocidade, isso pode muitas vezes atrapalhar um pouquinho. Mas acho que a partir do momento em que o jogo começa e a gente se adapta, aí a coisa tende a fluir melhor. Em relação à data da inauguração, eu acho que depende muito mais de um desejo do clube do que efetivamente meu. Eu tenho um contrato até o final de 2022. Gostaria desde já que o CT pudesse ficar pronto antes, mas entendo que é difícil pelo tamanho da obra. E acho que o tempo vai dizer. Se o clube ainda tiver o interesse de contar com o meu trabalho, vai ser um prazer imenso poder estar presente na